realmente marcou a história do século XX. Thales, é interessante porque toda a tradição da filosofia, ela tem uma tradição de transformar as palavras, transformar a linguagem em uma coisa essencial, né? Então você nomeia algo e aquilo tem uma essencialidade, né? O que o Wittgenstein nos coloca no sentido de ele fala não, a linguagem ela é múltipla no caso específico, né? Como os jogos de linguagem, né? Por exemplo, a gente sabe quais são as regras do jogo de futebol, do basquete, do vôlei, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quem vai cortar, quem vai passar a bola. Então é uma dinâmica que a própria linguagem vai estabelecendo nos casos específicos, né? E naquilo que está sendo dialogado e conversado naquele momento, né? Nos fale um pouco dessa questão das pessoas acharem que a linguagem ela é uma essência pronta, acabada, né? Por exemplo, quando eu falo os deuses e as deusas do Olimpo, né? Aquilo é uma verdade absoluta, né? E não uma representação, né? Ou uma fabricação humana, né? Como é que você vê essa questão, né? Porque no Brasil, né, nós vamos chegar numa polêmica aí depois, porque é uma questão bastante interessante, né? Isso é uma concepção, na verdade, que está presente desde o início da filosofia, né? A ideia de que para você descobrir o que um conceito significa, o que uma palavra significa, você tem que fazer um certo recorte de um certo objeto, ou então de um certo campo, de certas condições necessárias e suficientes para um conceito ser aplicado. Isso, na verdade, se postulou como um ideal de fazer filosofia, vamos dizer, desde Platão até hoje em dia. A ideia é de que você tem que ter uma definição precisa dos conceitos, senão os conceitos eles são obscuros ou no limite eles não se referem a nada, né? E o Wittgenstein mesmo, quando jovem, ele tinha uma visão muito parecida. Essa ideia de procurar uma linguagem que ela tem uma essência pronta, como você disse, que essa essência é significar alguma coisa no mundo. Isso, na verdade, está muito intricado no nosso inconsciente filosófico. E boa parte do Wittgenstein, boa parte dos esforços do Wittgenstein é trazer à tona esse impulso nosso e falar, olha, isso daqui parece que você está falando uma verdade absoluta a respeito da linguagem, a respeito do pensamento, mas na verdade você está preso em uma imagem a respeito da linguagem que você não consegue tirar fora, né? Então, por exemplo, quando ele começa o seu famoso livro As Investigações Filosóficas citando Agostinho, não é porque ele está querendo rebater uma tese de Agostinho, que o Agostinho tinha a respeito das palavras, que as palavras significam coisas, mas mostrar o quanto enraizada estava essa concepção, que a gente pode chamar de concepção referencialista, né? Ele pega um texto de Agostinho das Confissões, que ele fala de como ele se lembra de como aprendeu a falar, e nessa descrição aparentemente inocente, aparentemente que não teria nada a ver com a filosofia da linguagem, ele consegue extrair daí uma certa concepção a respeito da linguagem que daria origem, vamos dizer, a toda essa concepção essencialista, referencialista a respeito da linguagem, que por si só não seria nenhum problema se ela não tivesse engendrado a gente numa série de problemas filosóficos intratáveis ao longo da filosofia, né? Então, o problema do